Graças a Deus, nós falamos na semana passada, né, sobre vou pedir os meninos para colocar na tela, por favor, a mídia, a palestra, por favor, e seguir lá para o temperamento fleumático, por favor. Nós falamos na semana passada, enquanto eles colocam, sobre as características dos 2 temperamentos que pertencem ao eixo quente. Falamos sobre os coléricos, quais são as características, como que essa natureza ela opera, né? Como que ela recebe e como ela passa a informação dentro desse filtro da sua natureza, porque é isso que acontece. A nossa natureza é como se fosse o filtro que nós temos. Tudo que nós recebemos ou informamos, a gente passa por esse filtro chamado temperamento, tá bem? Falamos também sobre o sanguíneo, que é outro temperamento que está dentro do eixo quente também. Falamos sobre características, forças, fraquezas. E hoje nós vamos falar sobre os 2 temperamentos que pertencem ao eixo frio, fleumáticos e melancólico. Aonde está os fleumáticos que acha que são fleumáticos, tem certeza que é fleumático? Levanta a mão. Que bom, já temos aí uma quantidade de pessoas que já sabe o seu temperamento. Quem está assim: "Eu acho que eu sou fleumático, eu acho". Levanta a mão. Olha, só temos uma ali, glória a Deus, né, tá todo mundo muito bem sinalizado. E onde estão os melancólicos? Que sabe, eu sou melancólica, eu sou melancólico. Ok, muito bem. Então nós vamos lá, nós vamos começar pelo temperamento fleumático, e ele não reage intensamente, por isso a reação dele é de pouca intensidade. Não, fleumáticos não guardam a impressão de forma profunda e duradoura, por terem o elemento de frieza. Os fleumáticos primeiro irão se concentrar para depois falar. O tempo de reação é lento, ou seja, esse temperamento, o temperamento fleumático, ele tem uma reação lenta, como o melancólico, mas quando nós comparamos fleumáticos e melancólicos, quem vai ganhar na lentidão, vamos dizer assim, para agir, para falar, vai ser o melancólico. Ele ainda está na questão de reação, o melancólico, ele ainda é mais lento do que o fleumático, no que toca falar. Por exemplo, no que toca reagir, tomar iniciativa para fazer algo, quando ele ainda está sob uma imaturidade do temperamento, o melancólico vai ser essa pessoa que vai estar ganhando do fleumático na lentidão. Mas, por outro lado, a lentidão do fleumático, quando está na sua imaturidade, chega a causar um desespero, tanto para ele quanto para quem convive com ele. Isso é fato. Ou seja, pastora, eu não estou entendendo. Olha, eles estão de mãos dadas na lentidão. É um facto, tá bem? Só qual é a diferença do fleumático e do melancólico? Vou dar essa sinalização, porque no link que a pastora mandou para vocês, teve dúvidas. Eu ainda não sei se eu sou fleumático ou se eu sou melancólico. Só sei que eu sou frio ou fria. Qual é a diferença do fleumático para o melancólico? Fleumáticos não guarda a impressão do mundo dentro deles. O que eu quero dizer para você? Fleumáticos, eles naturalmente têm uma capacidade de liberar situações, liberar pessoas da sua vida. Estão compreendendo? Naturalmente, fleumáticos passam por problemas, por situações adversas, mas como ele não guarda essa impressão, ele não retém essas emoções, tanto boas quanto ruins, por muito tempo, ele sente as emoções, ele sente, mas não guarda, ele tem essa capacidade de passar pelos problemas, vamos dizer assim, de forma mais corajosa, mais animada.
Já ao contrário, os melancólicos, eles guardam, diga guarda. Ele guarda a impressão na sua natureza. Ele guarda impressões boas, coisas felizes, alegres que lhe aconteceram, mas também guarda de forma muito profunda, diga profunda. Não esquece na sua natureza também. Essa é a grande diferença para você sair da dúvida. Sou fleumático, sou melancólico. Você só pode ser fleumático se você tem essa capacidade natural de passar pelos problemas, pelas circunstâncias. Você sente dor, você sofre, mas é como que aquilo não garra em você. É como que você tivesse uma motivação, uma confiança, um otimismo de que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ao contrário dos melancólicos, na sua profundidade de natureza, eles têm essa característica de não acreditar por natureza que vai ficar tudo bem. Naturalmente, eles têm uma característica de achar que não vai melhorar. Eles têm um pessimismo. Pastor, então eu já não me vejo tanto assim. Eu estou diante de pessoas aqui que já têm anos caminhando com Jesus. Você pode dizer amém? Durante toda a sua vida, você ouviu falar que nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos sobre o que cremos. E, naturalmente, melancólicos gostam de andar por aquilo que vê. Melancólico gosta de colocar os pés em lugar seguro. Mas você vai caminhando com Jesus, automaticamente o Espírito Santo vai fazendo a obra e você vai desenvolvendo a sua personalidade e você vai aprendendo a andar por fé, porque esse é o caminho do crente, independente da sua natureza. Entendido até aí? Conseguem ver uma grande diferença entre fleumáticos e melancólicos? Alguma dúvida? Vou falar um pouquinho mais ainda. Melancólicos naturalmente têm muita dificuldade, diga muita, de perdoar naturalmente. Eles têm essa dificuldade de liberar as pessoas, liberar as situações que aconteceram. Já os fleumáticos, eles têm essa capacidade, como não garra muita coisa neles, eles têm uma facilidade de liberar as pessoas. Melancólico também consegue perdoar, mas é um esforço para essa natureza, não é algo natural. É um esforço. Essa natureza ela tem que se predispor, ela tem que ser intencional para ela poder liberar perdão. Normalmente, a natureza do melancólico, ela é aquela natureza, aquela forma de ser que nós falamos, fulano tem um sentimento, tem uma profundidade, fulano é muito sensível. Normalmente, essa palavra sensível, ela vai sempre ser direcionada para os melancólicos, tá bem? Então, vamos lá. Características do fleumático. Ele é apaziguador, inimigo dos conflitos, facilmente adaptável, prudente, sensato, reflexivo, tranquilo, discreto, intuitivo e dificilmente se irrita com algo. Apreciador da harmonia e da cooperação. O que acontece? As forças, as características dos fleumáticos, o que mais sobressai nessa natureza é que ele é apaziguador. O fleumático é aquela pessoa que nós falamos, fulano é da paz. Você tem um amigo que é da paz? Que a gente dá essa característica. Não, meu amigo ele é da paz, ele é zen. Quem já ouviu? Fulano é zen. Normalmente, tem ali um fleumático do lado.
né? Fleumático também tem uma característica muito forte sobre ele, que ele deixa uma impressão nas pessoas de que ele é indiferente à situação que está acontecendo. Devido ele ter essa umidade na sua natureza, não se preocupar tanto aparentemente, ter uma cara de paisagem aparentemente, sim. O mundo está caindo e o fleumático está ali com aquela cara de que tá tudo bem, tá tudo sob controle. E nessa forma de reagir, passa para as pessoas que estão ao seu redor, para o cônjuge, para o amigo, de que você não está interessado, você não está preocupado. Olha, para você está tudo bem. Então passa essa sensação de que é indiferente, que na realidade a cara de paisagem que os fleumáticos têm externamente falando não revela o que está interno dentro deles. Porque a tempestade do fleumático nunca vai ser no exterior. Sempre é interna, é dentro dele. Apaziguador é aquele amigo que sempre vai pacificar qualquer confusão. Inimigo dos conflitos. Fleumático, naturalmente, você não vai ver ele envolvido em conflito. Você vai ver ele tentando resolver os conflitos, tá bem? Facilmente adaptável, já falamos sobre isso. Reflexivo, tranquilo, discreto, intuitivo e dificilmente se irrita com algo. Esse dificilmente aqui se irrita com algo é uma grande verdade, mas em contrapartida, devido ter essa característica de apaziguador, inimigo de conflitos, muito lento, essa sensação de que está indiferente, que não está preocupado com a situação, esse comportamento dessa natureza traz conflitos para quem convive com ele. Traz conflitos para quem está convivendo, porque a sensação que passa, como eu falei, é que não está se importando, tá bem? Então, vamos lá nas fraquezas desse temperamento. Tão bonitinho, né? Tanta característica boa, né? Dá a sensação de que não tem defeito. Oh, tadinho de nós. Ai, Jesus, ajuda, meu Deus. Então, vamos lá nas fraquezas dessa natureza, tá bem? Lembrando que força é para ser fortalecida, é para ser levantada. Fraqueza é para ser neutralizada, tá bem? Qual é as fraquezas do fleumático? A lentidão, a falta de entusiasmo. Naturalmente, não há um entusiasmo nessa natureza, principalmente se ela está dominada, se ela está refém mesmo da sua natureza. É aquela pessoa que não toma iniciativa, não sonha, não projeta, não corre atrás dos seus sonhos. Literalmente, ele tem a síndrome da Gabriela, né? Como é que é? Como é que é? Sim, deixa a vida, é o fleumático. Essa é meio que o lema de um fleumático imaturo. Deixa a vida levar. A vida é que me guia. As circunstâncias são que me conduz, tá bem? Apatia e tendência à procrastinação, o que leva a perder muitas oportunidades. Lembra que eu falei sobre os sanguíneos semana passada e eu falei que o sanguíneo tem uma característica de ser procrastinador? Da mesma forma como sanguíneos e fleumáticos, eles estão no mesmo eixo aqui que liga sanguíneo e fleumático embaixo e ambos têm um aporte úmido, ambos têm essa característica da procrastinação. Não fazer o que precisa ser feito
deixar sempre para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu me matriculo, amanhã eu mudo de trabalho. Tá todo mundo dizendo para o fleumático, esse trabalho já deu. A mulher está falando, já deu esse trabalho, vamos correr, vamos alcançar novos lugares, vamos... Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem iniciativa. E deixa eu dizer algo para você. É muito triste conviver com pessoas que não têm iniciativa. É muito difícil conviver com pessoas que não têm gosto pela vida, não tem como é que é a palavra? Meu Deus, eu esqueci aqui. Ai, esqueci a palavra. Que não são pessoas, não é entusiasmada, é outra palavra. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. É muito difícil conviver com esse tipo de pessoa que não projeta, que não sonha, que não corre atrás, que não toma iniciativa. Tudo deixa para as pessoas decidir. Outra característica do fleumático. Você, cônjuge, tanto mulher quanto homem, é horrível um cônjuge perguntar: olha, esse ano, 2025, qual é a meta de 2025? A resposta do fleumático: você que sabe. O que vamos fazer? Não, você que sabe. Ah, assim tá bom? Tá bom, assim tá bom. Não tem opinião. Gente, é horrível conviver com pessoas assim, não é? É difícil. Chega uma hora que o cônjuge dessa pessoa fica com a casa, com as finanças, com as decisões importantes nas costas. Se o fleumático é o homem, pior ainda. Pior ainda, porque se é a fleumática mulher na sua imaturidade, o homem, de alguma forma, já é o líder, já é o sacerdote, já é aquele que vai atrás, mas ainda assim precisa ter contribuição da mulher ou do homem. Então, se é o cônjuge, se é o marido, cuidado. Cuidado, será que você não está dominado? Será que você não está refém da sua natureza? Talvez, e eu vou indo um pouquinho mais longe. Se esse cônjuge, por exemplo, se eu tenho aqui casais, porque eu sei que eu tenho casais aqui quentes, que é quente casado com temperamento frio. A velocidade dessas pessoas é totalmente oposta. É totalmente oposta. É distinto. Mas agora imagina se o temperamento está submerso às fraquezas. Se já é difícil naturalmente falando, um quente e um frio, imagina se esse temperamento está sobre todas essas fraquezas que eu estou falando aqui: lentidão, falta de entusiasmo, apatia e tendência a procrastinar, o que leva a perder muitas oportunidades. Tantos anos de casados e a mesma conversa, a mesma fala, a mulher ou o marido ali me impulsionando, dizendo: olha, vai, você pode, você dá conta, e está lá. Esse ser, como se diz, inerte, né? Ninguém merece. Outra situação, outra característica negativa na natureza dos fleumáticos, e aqui eu chamo a atenção dos pais também. Os fleumáticos têm uma tendência de serem influenciados quando estão refém da natureza. Como eu falei com vocês, não tem opinião, não decide, não fala, tudo deixa para alguém decidir, automaticamente deixa essa natureza sobre a influência de outras pessoas. Quem não tem sonhos, eu ouvi essa frase ontem, né? Quem não tem sonhos, quem não projeta, ele vai se tornar o sonho de alguém ou o projeto de alguém. Forte, não é? Se você não sonha, se você não projeta, você vai se tornar o sonho de alguém e o projeto de alguém. Então, precisa ter muito cuidado se você não está sendo influenciado.
Todo mundo opina na sua vida. Todo mundo lhe dá direcionamento. E você segue todos os direcionamentos, mas chega no final, você permanece no mesmo lugar. Cuidado. Tendo em vista que, tal como a água, podem se adaptar a qualquer situação. Porque o elemento que representa o fleumático, que nós falamos, é a água. A água, ela tem pelo menos, tem só 3 tipos: líquido, gasoso e sólido, líquido e gasoso. Da mesma forma é a natureza do fleumático. Tem essa capacidade de ficar líquido, gasoso e sólido. Ou seja, influenciável. Tem uma adaptabilidade? Ok. Mas tem essa parte que é negativa, por ser influenciado inúmeras vezes, tá bem? Então, cuidado, muito cuidado. Alguém está se identificando? O fleumático também sofre do efeito tsunami, que ocorre após ele recuar em situações de conflitos e guarda muita coisa para si. Tal como o mar, depois de muito recuo, ele volta com toda a força e pode ter uma reação desproporcional à situação. Quando a gente estuda, principalmente na psicanálise, que agora eu estou estudando e eu estou na fase de estudar as escolas da psicanálise. A escola freudiana, lacaniana. E uma das características que a gente ouve muito falar, não é uma regra, mas normalmente, né? Normalmente, os psicopatas, eles são da natureza fleumática. Sabe? Muitos vêm dessa natureza, tem essa natureza, tá vendo? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa influência, com essa adaptabilidade. Até que ponto, tá bem? Você precisa se adaptar à situação e até que ponto você precisa se deixar ser influenciado. Quantas vezes os fleumáticos, por exemplo, dentro de casa, ou você teve um surto de uma hora para outra, e ninguém nunca tinha visto você ter um surto. Ninguém nunca viu você nervoso, porque o que nós falamos é que você é um apaziguador, inimigo do conflito, e é isso tudo mesmo. Só que chega uma hora que essa natureza, ela meio que surta. Ela meio que sai do eixo. Por quê? Por falta de posicionamento. Aí chega uma hora que a pessoa que está perto de você olha e fala: meu Deus, mas não é o meu marido, não é a minha esposa. Quem é essa pessoa? Quem é que está aí? Quem é você? Porque, literalmente, tem essa característica. Como o tsunami, vai recuando, não vai decidindo, deixa todo mundo fazer. Porque é o que eu falei, é tudo aqui, ó, no exterior, muitas das vezes. Porque dentro está ali uma grande tempestade. Então, você precisa ter cuidado, você precisa sinalizar hoje qual é o ponto que você está. Você está no ponto de que agora você está igual a um tsunami? Antigamente, todos me falavam para mim que eu era muito tranquila, pastora, muito tranquila, mas hoje está todo mundo dizendo que eu estou nervoso, então eu nem sei agora quem eu sou. É um fleumático que está aí como um tsunami. É frio na mesma, mas está aí como um tsunami. E nós precisamos ter cuidado com isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Cadê os fleumáticos? Confere essas informações? Confere? Confere? Pois é, então vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Próximo, melancólico. Melancólico também pertence ao eixo frio e não. Como o fleumático não reage prontamente, intensamente, né? E a resposta é lenta. Mas ao contrário agora do fleumático, sim, guarda a impressão de forma profunda e duradoura. Deixa na alma um sulco permanente. Quais são as características?
profundo e saudosista, e inclinado à solidão e reflexão. Gosta de ter tudo muito claro, aquilo que vai fazer. Gosta de ter muito claro o que deve ser feito. Organizado, metódico, apreciador da ordem e da rotina. Possui uma inteligência aguda e profunda. Fleumáticos não gostam de rotina, tá bem? Para você já não ficar na dúvida. Fleumático aprende a ter rotina, porque rotina faz parte e todos nós precisamos, mas fleumáticos não são essas pessoas que estão atrás da rotina, todo dia a mesma coisa. Não, não tem essa característica. Isso é característica do melancólico mesmo. Possui uma inteligência aguda e profunda, é fato. Os melancólicos são muito inteligentes. Vamos dizer amém? São muito inteligentes. Tende a desaprovar as mudanças de plano, especialmente quando acontecem repentinamente. Repentinamente, surpresa. Foi algo que foi surpresa, não estava na organização. Não funciona para os melancólicos, tá bem? Então vamos lá. Profundo e saudosista. Detalhista. A natureza dos melancólicos é detalhista em tudo. É detalhista numa conversa. Melancólico, ele conta a história todinha. Ponto, tudo certinho. E outros a gente tá assim, pula, pra frente. O melancólico tá ali, ó, detalhadamente. É facto. Algumas pessoas que responderam o link que eu enviei, que ficaram lá na dúvida, eu não sei se eu nem sou fleumática, eu não sei se eu sou melancólica, pastora, que eu tenho lá uma pergunta, qual a causa de você me procurar? Eu não sei se eu sou fleumática ou eu sou melancólica. Mas é facto, quando eu pedi para você contar para mim um pouco da sua história, você se entregou. Você se entregou, porque a história do melancólico tem ponto, tem vírgula, e é assim, é detalhado. Tem dia, tem hora, eu estava assim, aconteceu assim. Tem toda uma ordem, tem todo ali um cronograma. Coisa que o fleumático, ele vai contar a história dele, mas é assim, em rápidas palavras, sabe? Sem muita coisa, rápidas palavras. Então já tem uma grande diferença. Toda pessoa que manda mensagem, a gente consegue perceber a natureza só pelas mensagens escritas, enviadas. Quem é analista, só na mensagem você percebe. O teor daquela mensagem te dá riquezas de detalhes, sabe? Informações importantíssimas. Não fica nada para trás. Ou seja, detalhista. E isso é tudo na vida dessa natureza. É detalhista em tudo. Mas chega uma hora que esse detalhe, né? Se você não se aperceber que não pode ser de forma profunda, você precisa deixar um pouco. Existem situações que você precisa deixar os detalhes, senão você fica presa ali o tempo todo e não avança. Organizado, tem uma organização, gosta de ter muito claro o que deve ser feito. Para os melancólicos, você que é mãe, marido, esposa e convive com o melancólico, e talvez tenha tido muito contratempo, muita desavença, né? E você não entende a causa. Porque para você, você está falando muito claro para a pessoa que está perto de você. Porque o seu filtro, principalmente, vamos aqui, o filtro do colérico chama-se praticidade. Diga comigo, o filtro dos coléricos é praticidade. Vamos lá. O filtro dos melancólicos é detalhe. Então, se um colérico convivendo com um melancólico vem nessa praticidade de tudo, nós vamos fazer assim, vai ser assim, e nós vamos fazer assim, o melancólico ele está à espera de saber como que vai ser esse caminho. A gente vai pagar em quantas vezes?
vai ser qual é o valor? É assim que funciona. Tá vendo como que é totalmente diferente? É totalmente diferente. Então a gente precisa ter cuidado que o meu filtro não é o filtro do meu cônjuge. E lá em casa realmente não é. O meu filtro é um e o do pastor é outro. Muitas das vezes o que eu falo pelo meu filtro ele não compreende. E muitas das vezes aquilo que ele fala pelo filtro dele eu não compreendo. Nós vamos para 24 anos de casado. Diga glória a Deus. Gente do céu, meu Deus! Quantos perrengues, Senhor! Vocês já passaram perrengue? Só eu. Meu Deus, quanto perrengue! E eu não entendia, eu pensava, a gente sempre falava, a cabeça é diferente da minha, né? A gente sempre tem isso, né? A pessoa tem a cabeça diferente. Não, não tem nada de cabeça diferente. Cada um de nós temos uma forma de operar e é tão bom quando a gente entende isso, que a gente já olha com maior empatia, sabe? A gente não olha com maior atenção. Então, cada um tem uma forma. Então, os melancólicos, eles têm essa necessidade de saber tudo muito claro, aquilo que vai ser feito. Tá bem? Por exemplo, eu como líder de pessoas, hoje eu sei lidar com essa natureza. Hoje eu já tenho mais habilidades para lidar com essa natureza, porque eu sei quais são as características dessa natureza. Então, eu já tento ser o mais clara possível. E quando eu não fui clara, o que deveria, quando me perguntam, eu já sei que não estão me questionando. Diga, não estão me questionando. Estão querendo saber como deve ser feito. E quando você não tem esse conhecimento, você vai achar que a sua mulher, o seu marido, está sempre lhe questionando, está sempre lhe confrontando. Não, precisa saber de forma muito clara aquilo que deve ser feito. Outra característica dos melancólicos, metódicos, né? É tudo assim, aquela coisa, daquele jeito, daquela forma, é assim, é assim. E isso chega uma hora que a gente fica cansado. A gente cansa, né? Mas tá tudo bem, faz parte deles, né? Apreciadores da ordem e da rotina. Melancólicos gostam de ordem e de rotina. Desorganização, falta de rotina não combina muito bem com essa natureza. Tem dificuldade de lidar com isso, tá bem? Possui uma inteligência aguda e profunda e são excelentes em tudo o que faz. É facto, gente. Os melancólicos são pessoas excelentes. Tudo que você confia, que você entrega para essa natureza, eles vão devolver para você com muita excelência. Eles sempre vão fazer, de alguma forma, se já tiverem maduros. Porque também na imaturidade dos melancólicos também é triste você lidar com melancólicos imaturos. É triste, porque tudo que eles têm de bom, eles vão para o lado negativo, né? Mas eles são muito excelentes no que faz, de uma criatividade. Normalmente, as pessoas que são muito ligadas à arte, à música, muitos, isso não está só dentro desse temperamento, mas uma grande parte são melancólicos, porque eles têm essa arte dentro deles, né? A pintura, tudo isso. Normalmente, eles gostam de cinema, eles gostam de... Esqueci aqui, aquela que a gente vai ver, eu por acaso nunca vi, que tocam, como que chama? Orquestra, sim. Naturalmente, normalmente eles gostam, eles são apreciadores disso, tá bem? Fraquezas, eles são fofinhos, não são? São, mas eles têm fraquezas também. Quais são as fraquezas dessa natureza? Destaca uma forte tendência à tristeza e ao pessimismo. Todos os temperamentos têm um dia triste,
todos os temperamentos têm um pessimismo ali, mas é doseado. Quando a gente está falando do melancólico, é tudo de forma muito profunda e intensa. É como que eu falo que a natureza dos melancólicos parece não, eles têm uma lupa, sabe? E tudo é muito grande. O filtro deles, a visão deles é sempre nessa lupa que maximiza tudo. E o que eles maximizam? Os problemas. Eles maximizam o quê? As dificuldades. Quando estão refém da natureza, é o que eles maximizam. Então, por isso, eles têm esse pessimismo. Melancólicos são excessivamente analistas. É aquele perfil de pessoas que eles estão sempre analisando, sabe? Eles chegam no ambiente, eles não chegam no ambiente assim, já se enturmando. Eles não chegam no ambiente já dando a sua opinião, palpitando. Eles gostam de analisar as pessoas. E eles começam analisando. É de confiança? Não, não é de confiança. Não me passou confiança essa pessoa. Essa pessoa, não posso. São analistas, naturalmente falando. O que pode levá-los a um grande ceticismo e criticismo. Uma característica dos melancólicos, eles são muito céticos quando estão na sua imaturidade e são muito críticos. Têm uma facilidade de desenvolver críticas, mas eles são críticos primeiramente com eles mesmos. Eles têm uma autocrítica muito grande mesmo. Então eles têm essa autocrítica muito forte dentro deles, que quando eles estão dominados pela sua natureza e não percebem, tudo ao redor do melancólico é alvo de uma crítica. Tudo ao redor do melancólico poderia ser um pouco melhor. Foi bom, mas, porém, entretanto, sempre tem essa característica. Melancólico no casamento. Se ele estar na sua imaturidade, o cônjuge pode trazer o ouro em pó para ele. Não tá bom porque caiu pelo caminho. Nada tá bom. O cônjuge fez uma surpresa, programou algo. Nossa, obrigada, mas se tivesse me perguntado, eu preferia ter ido feito outra coisa. Tem uma necessidade de sempre falar alguma coisa. E sempre, quando estão nesse lugar de crítica, diga crítica, você ainda está muito imaturo. É facto. Se você ainda tem esse senso de crítica aguçado em você, porque eu estou falando de natureza, você sempre vai ter vontade de criticar, sempre. Só que a maturidade, ela nos faz olhar e falar, olha, eu faria diferente, só pensa, eu faria diferente. Mas está tudo bem. Quando você não está nesse lugar de maturidade, você parece que coça. Diga, coça. Você sente essa coceira? Não? Sim. E você precisa falar. E deixa eu dizer algo para você. E quando você fala, né? Naturalmente, você não fala com um filtro muito leve. Você sempre fala de forma muito dura, muito ríspida, sabe? Intencionalmente, você não está querendo ferir. Isso é facto também, e se quem convive com os melancólicos também, você precisa aprender isso. Diga, eu preciso aprender isso. É a forma deles falar, né? Mas eles também precisam aprender a falar.
porque são tomados, tem essa autocrítica, que todas as vezes, por exemplo, quando vai chamar a atenção de alguém, seja do marido, do filho, do amigo, do trabalho, não importa, isso é para todas as esferas. Tem essa rispidez, essa rigidez nas palavras. Então, você sempre é passado também como o colérico. De alguma forma, você é taxado como, na sua forma de ser, mandão, porque a sua forma de colocar as coisas dá a sensação que você gosta de mandar, sabe? Você deixa passar que você sabe mais do que as outras pessoas quando você está refém da sua natureza, sabe? Dá a entender que a sua ideia é sempre a melhor. Por quê? Porque como o colérico, você e coléricos e melancólicos estão no mesmo eixo. Tem o mesmo aporte seco que dá para tanto para os coléricos quanto para os melancólicos uma rigidez na fala, são sisudos, né? Pessoas sisudas. Normalmente as mulheres, quando são mulheres, e homens também, normalmente a gente percebe que são melancólicos pela face. Um pouquinho pela face, quando você está analisando, você percebe. Porque quando as coisas não estão bem, ao contrário do fleumático, o fleumático, o mundo está caindo, ele está com muita raiva. Ele está quase querendo pular no pescoço de alguém, mas ele está ali sereno. O melancólico, não. É na hora, parece que desce uma coisa assim, ó. A carinha fecha na hora, em qualquer lugar. A carinha fecha e você percebe pela carinha, deu ruim. As coisas não estão muito bem. Não consegue disfarçar. Não consegue fingir costume. Se entregam na face. Então é muito fácil a gente detectar também. As meninas melancólicas, vocês vão ouvir essa informação e vocês digam aí, é real, é verdade. Na minha adolescência, né, as que já estão adultas ou as meninas adolescentes dessa fase vão concordar. Normalmente, quem é melancólica, menina, dá aquela sensação, passa para a sala de aula, para amigas, que é narizinho em pé, que é, como se diz, um pouquinho metida, mas não é. É devido terem essa característica na natureza de não dar confiança na primeira vez, serem detalhista, não são superficial. Melancólico não é superficial, melancólico não tem amizade superficial. Quando eu sempre falo, se você tem um amigo melancólico ou melancólica e essa pessoa disse para você com palavras: olha, você é minha amiga. Estou falando um melancólico, dizendo para você, você sabe que ele é melancólico, falar: olha, você é minha amiga. Você é meu amigo. Olha, você tem que se sentir assim, muito privilegiado, porque melancólico não fala para todo mundo que é amigo. Melancólico, quando ele usa essa expressão, é meu amigo, é meu amigo. Ao contrário do sanguíneo, que tem meus amigos. Sim, ao contrário, sanguíneo tem os meus amigos. Os fleumáticos também, meus amigos, de alguma forma também. Porque tanto sanguíneo quanto fleumático, o que conduz essa natureza é o envolvimento, é as pessoas, é estar envolvido. Coléricos e melancólicos, o que conduz essa natureza é a ordem. Eles são guiados por ordem, segurança, estrutura, profundidade, tudo tem que ter muita raiz. Melancólicos, coléricos não ouvem qualquer coisa de qualquer pessoa. Para você falar com o melancólico ou com o colérico, você vai argumentar, você tem que se preparar para você ter argumentos. Porque você não vai ter com o colérico ou melancólico com meias palavras. Você precisa de
argumento, você precisa de conhecimento. Não vá argumentar se você não conheceu. Se você não tem conhecimento, porque eles são de estrutura, de ordem. Tudo é muito profundo. Vai buscar saber sobre um tema, por exemplo. Eu quero saber sobre adoração. Sanguíneo vai lá, corre. Adoração. Já sei. Fleumático, se não amadurecer, pronto. Coléricos e melancólicos, eles querem saber a característica, a adoração. Eu vou no hebraico. Qual é o significado dessa palavra? Qual é a origem? Olha, vai esmiuçar, porque eles têm essa característica, tá bem? São profundos em tudo, em tudo. Por isso que eu falo, não tem como confundir colérico com sanguíneo, não tem como confundir melancólico com fleumático, porque apesar de sanguíneos e coléricos ser quentes, expansivos, são distintos. Fleumáticos e melancólicos, distintos também. Alguma dúvida? Já estamos terminando. Geralmente são retraídos e tímidos. Os melancólicos são mais tímidos do que o fleumático, porque os melancólicos, eles são mesmo tímidos no sentido da palavra, sabe? Eles chegam no lugar, eles não conseguem se envolver. Eles chegam no ambiente, eles não conseguem interagir. Principalmente se aquele ambiente é desconhecido. Depois que ele já conhece o ambiente, é diferente. Então, melancólicos aqui na igreja, aqui já é a sua casa, aqui já é a sua família, então você já interage muito bem. Mas se tira você daqui, leva você para outra igreja, você vai chegar lá, você vai entrar, vai sentar na sua cadeirinha e se ninguém conversar com você, você vai entrar mudo e sair calado. No seu ambiente, você já tem a sua expansão. No seu ambiente, você fala, você ri, é o seu ambiente. Mas no ambiente desconhecido, os melancólicos têm dificuldade de ter relacionamentos, ok? Outra característica dos melancólicos aqui para os cônjuges, né? Porque para facilitar, talvez você pode estar pensando, nossa, mas minha mulher, o meu marido, ele é bravo lá em casa. Uma característica dos melancólicos. Eles são muito bravinhos dentro de casa. Eles são bravinhos, sim. Eles são bravinhos no lugar íntimo deles, aonde eles têm intimidade. Eles são bravinhos. Lá fora, eles não falam nada. Eles dizem sim, não falam nada. Mas em casa, eles são bravinhos. E com o cônjuge, que é a pessoa mais íntima, eles também vão ser bravinhos, sabe? Eles vão sempre opinar, coisa que é totalmente ao contrário do fleumático. O fleumático, ele precisa aprender a se posicionar. O melancólico não, ele sempre vai falar o que pensa, o que ele acha, vamos fazer assim, ele não vai ficar retido. Ele pode ficar sem falar aonde ele não tem intimidade, mas dentro da casa ele vai sim pôr os pingos nos i. Amém? Já estamos terminando. Geralmente são retraídos e tímidos, têm dificuldade em fazer amizade e expressar sentimento. Sofre muito no processo de tomar decisões, especialmente por pensarem muito e são muito negativos e dentro de casa são bravinhos, né? É o que eu acabei de falar. Devido a eles terem essa reação mais lenta, melancólicos pensam muito. Pensam muito, 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 pensam e não toma a decisão. Então, é preciso você sinalizar, vamos ficar sobre os pés, já estamos terminando, você saber qual o ponto que você está. Porque você é inteligente, você sabe fazer as coisas, você tem capacidade, mas você ainda está pensando, você ainda está no campo do pensamento. Você precisa sair desse lugar para você poder amadurecer. Amém? E deixar. Qual é a fala para o melancólico? Pastor, o que eu preciso fazer para melhorar? Você precisa falar. Para os melancólicos, você precisa falar dos seus sentimentos.
Apesar de eu ter dito para você que você no seu ambiente íntimo, você fala e tudo, você guarda muita coisa dentro de você. Então você precisa dar tempo. Você precisa ter um tempo e falar: olha, eu tenho 24 horas para resolver essa situação. Eu tenho 48 horas para falar que eu não me agradei desse comportamento, que eu não entendi, porque você tem a tendência de remoer. Você não fala, você fica remoendo. Eu podia ter falado. Por que eu não falei? Mas só pensando. E você precisa sair do campo do pensamento e ir para o campo da ação. Dê tempo para suas emoções, porque você hoje recebeu a informação que você guarda, você retém. Tudo para você é muito profundo. Então, se é uma tristeza, se é algo que não está bom, você precisa dar tempo. Eu tenho 48 horas para falar, para resolver, para procurar a pessoa que é de direito. Pastora, qual a sua direção para os fleumáticos? Você precisa tomar iniciativa. Existem iniciativas que são suas. Ninguém vai tomar por você. Então, vá para casa hoje já pensando, o que eu tenho que fazer? Há tanto tempo eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não fiz. Você precisa se comprometer. Já essa semana, eu vou fazer. Não vou procrastinar, eu vou fazer, eu vou tomar a iniciativa, eu vou decidir. Para de fugir de conflito fleumático. Se você foge do conflito, você acaba gerando conflitos. Você gosta de paz, mas você tira a paz das pessoas. Você entende? Você gosta da paz, eu sou da paz, eu não gosto de confusão. Mas cuidado, você está tirando a paz do seu cônjuge, você está tirando a paz dos seus amigos, você está tirando a paz de alguém, porque estão contando com você, estão confiando em você, e você está simplesmente, amanhã eu faço, amanhã eu organizo, se é na igreja, se é líder na igreja. O líder está esperando, está lá, não, amanhã eu faço, amanhã dá tempo, não, amanhã eu oro, amanhã eu jejum, amanhã eu mando mensagem. Cuidado, porque naturalmente você precisa ser intencional, porque a sua natureza sempre vai deixar para amanhã. Então seja intencional. E eu vou fechar, essa jornada hoje, dizendo para você que conhecimento é libertador. Mas eu falei no nosso primeiro dia que eu falei. Se tem uma coisa que nós estamos tendo e nós temos acesso é conhecimento. Mas é muito conhecimento e pouca transformação. É inadmissível nós sairmos daqui depois de tanta coisa que ouvimos e nós continuarmos do mesmo jeito, achando que Deus vai fazer por nós. Não, eu estou orando, pastora. Ora por mim, porque eu preciso ser uma pessoa de mais posicionamento. Não, não é questão de oração. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Você está um pavio curto. Seu pavio é curto. Você já recebeu a informação. Faz parte da sua natureza, há um propósito. Mas você precisa canalizar para os objetivos da sua vida. E não para estar estourando, seja na sua casa, no seu trabalho. É inadmissível você, a partir desse momento, você continuar estourando. Você continuar falando sem pensar. É inadmissível você continuar, se você é colérica, colérico, deixando rastros de destruição aonde você passa. Porque não, eu carrego uma verdade. Não, as coisas não podem ser desorganizadas. As coisas precisam ser resolvidas. Cuidado. Amor, graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Nós recebemos e nós também precisamos compartilhar. As coisas não precisam ser no nosso tempo. As coisas não precisam ser do nosso jeito. Mas uma coisa é facto. Diga, autoconhecimento me auto-responsabiliza. E eu quero que você saia daqui com essa verdade. O autoconhecimento
tira você desse lugar de estar dando desculpa. Eu sou desse jeito, eu não consigo mudar. Por favor, queridos, vamos tirar essas palavras da nossa boca. Eu não consigo me controlar. Quando eu penso, eu já falei, pois agora você vai pensar. Você vai pensar lá no seu trabalho. Quando fizer alguma coisa, o sangue ferveu, porque vai ferver. Vai ferver, você vai falar, não, eu tenho autocontrole porque eu tenho o Espírito Santo agora. Chama o Espírito Santo e diga, Espírito Santo, venha, me instrua. Me instrua, Espírito Santo, nesse momento. Aí você vai respirar e você vai falar. E você vai glorificar o nome de Jesus. Amém? Coloque a tua mão sobre o teu coração nesse momento. Vamos orar. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, muita coisa eu percebi que eu já avancei, que eu amadureci. Agradeça. Agradeça, porque talvez estamos aqui diante de pessoas que eram muito quentes. Muitas vezes já falaram, eu não levo desaforo para casa, mas hoje você já não é mais essa pessoa. Então agradeça ao Senhor, diga obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque eu percebi que eu melhorei. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Mas seja sincero e sincera também nessa noite. E reconheça as suas fraquezas. Reconheça as suas debilidades nessa noite. E diga ao Espírito Santo, Espírito Santo, hoje eu me comprometo, a partir de hoje, a ser uma pessoa diferente. Espírito Santo, dê-me o autocontrole, me dê o domínio próprio. Me ajuda a tomar iniciativa, me ajuda a cumprir o meu propósito, me ajuda a glorificar o teu nome com a minha natureza, apesar de tantas limitações. Senhor, nessa noite, eu quero orar, Senhor. Eu quero orar pela vida dos teus filhos que estão aqui presencial. Por todos aqueles que estão no online, Senhor. Durante essas 4 ministrações, que o Senhor possa ajudar a tua igreja, ajudar ao teu povo, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes para essa mulher. O Senhor tem coisas grandes para esse matrimônio. O Senhor tem coisas grandes para essa família. E começou a destravar, Senhor, na vida dos teus filhos. Começou a abrir o entendimento dos teus filhos. A guerra não é pessoal, a guerra não é contra pessoas, mas é contra potestade, principados e contra a nossa natureza. A nossa natureza caída, ela precisa estar no lugar que é devido, sob o domínio do Espírito Santo. E a nova mulher, o novo homem tem que florescer, tem que vir para fora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Para você não esquecer, diga autoconhecimento. Me autorresponsabiliza. Chega de desculpas. Chega de escusas. Não vamos mais, o seu temperamento não é a sua bengala. O seu temperamento não é a sua bengala. A partir de hoje, faça um compromisso. Você vai desenvolver, você vai crescer. Eu não consigo atender todos no individual. É facto, eu não consigo, mas eu estou disponível para você mandar uma mensagem ou às vezes marcar um atendimento e falar, pastora, essa é a minha dificuldade. Em nome de Jesus eu vou te ajudar, mas saia desse lugar de que você se excusa das suas responsabilidades. Você esteve aqui os 4 dias recebendo ministração. Talvez o seu marido não esteve aqui ou a sua mulher não esteve aqui. Então eu quero que você vá para casa com uma informação. Você recebeu o conhecimento. Você precisa mostrar nas suas atitudes a transformação. Não exija do seu cônjuge se ele não está aqui.
Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que o que transforma, o que muda as pessoas ao nosso redor, não são as nossas falas, não são as nossas ideias, mas são as nossas decisões, as nossas atitudes. Jesus, Ele nos alcançou e Ele transformou a todos que estavam perto dele, que quiseram. Partiu do caráter dele, da forma dele ser. Como ele agia, como ele falava. As pessoas olhavam e desejavam ser igual a ele. Então precisamos ter atitudes que demonstrem que nós somos pessoas, somos homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém?